Olá, estudante! Sou o professor Marco Nunes, do NET Curso Biologia. Na aula anterior, vimos uma visão geral sobre as moléculas orgânicas presentes nos seres vivos. Agora, a aula é sobre as proteínas e os aminoácidos, sua importância alimentar e estrutura. Vamos lá! A água é a substância mais abundante nos seres vivos, mas, entre as substâncias orgânicas, as proteínas são as mais abundantes. Vou dar um tempinho para você analisar os dados do gráfico. Do ponto de vista químico, as proteínas são macromoléculas orgânicas, formadas pelo encadeamento de aminoácidos unidos por ligações covalentes do tipo ligações peptídicas. Podemos dizer que as proteínas são polímeros de aminoácidos, pois são formadas por unidades menores que se repetem. Cada unidade é um monômero, e os monômeros das proteínas são os aminoácidos. De uma forma bem simples, uma proteína é uma cadeia de aminoácidos. Ok, mas o que é um aminoácido? Aminoácidos são pequenas moléculas orgânicas, constituídas por um carbono central, chamado carbono alfa, ligado a um grupo amina, a um grupo carboxila, a um hidrogênio e a um radical variável. Por ser variável, o radical dá identidade aos aminoácidos, ou seja, os diferencia. Embora existam centenas de aminoácidos na natureza, somente 20 deles ocorrem nas proteínas dos seres vivos. Vou apresentar os 20 para você. Não é para ir decorando. Isto não tem sentido. É só para acostumar com os seus nomes. São eles: alanina, glicina, prolina, tirosina, ácido aspartico, ácido glutâmico, arginina, serina, cisteína, asparagina, glutamina, isoleucina, leucina, valina, fenilalanina, triptofano, histidina, lisina, treonina e metionina. Mais importante do que ficar decorando os nomes é saber que os aminoácidos dos seres vivos podem ser divididos em dois grupos: os naturais e os essenciais. Os naturais são aqueles produzidos pelo metabolismo de um ser vivo. Os essenciais, os não produzidos pelo metabolismo e obtidos através da alimentação. Alguns autores ainda classificam alguns aminoácidos como semi-essenciais, aqueles produzidos pelo metabolismo, mas em quantidade insuficiente, sendo complementados através da alimentação. Os aminoácidos naturais e essenciais necessários à produção das proteínas humanas são encontrados em alimentos proteicos de origem animal, como carnes, ovos, leite e seus derivados, e de origem vegetal, como arroz, feijão, ervilha, lentilha, soja, entre muitos outros. Mas que fique claro, praticamente todos os alimentos fornecem certa quantidade de aminoácidos, pois as proteínas são substâncias universais na estrutura dos seres vivos. No Brasil, a tradicional combinação arroz com feijão é uma combinação perfeita. Além de deliciosa, é capaz de oferecer todos os aminoácidos essenciais que precisamos para a produção das nossas proteínas. As proteínas alimentares são quebradas no processo de digestão por enzimas do sistema digestório. Sob a orientação dos nossos genes do DNA, ocorrerá nas células a produção das proteínas corporais. Entendeu, né? O nosso corpo não usa as proteínas alimentares, mas sim seus aminoácidos para a produção das nossas proteínas. Quando a alimentação não consegue oferecer os aminoácidos que precisamos, ocorre perda de peso, redução da massa muscular, pois mais de 60% dos músculos são feitos de proteínas. Ocorre queda de cabelo, crescimento lento das unhas e do cabelo, visto que o cabelo e unhas são feitos basicamente por uma proteína, a queratina. Em casos mais graves, quando a carência nutricional de proteínas é crônica, pode ocorrer doenças muito graves, como o marasmo e o Calvachnicor. O marasmo é uma desnutrição proteica crônica que afeta pessoas com uma alimentação pobre em carnes, leites e cereais, por exemplo, baseada principalmente em farinha de mandioca
de milho ou batatas. Os principais sintomas são apatia, queda do cabelo, ressecamento da pele e alto grau de magreza. O Calvachnicol também é uma desnutrição proteica crônica, predominante em alguns países africanos muito pobres. É conhecida como o mal do primeiro filho, depois que nasce o segundo, pois, ao deixar de ser amamentada, a criança mais velha perde a sua principal fonte proteica, o leite materno. Os principais sintomas são corpo inchado, especialmente o abdômen e a pele seca. Acho que ficou claro. Os aminoácidos são matéria-prima para a produção das nossas proteínas, mas eles têm outras funções. Alguns são utilizados pelo metabolismo energético celular, juntamente com a glicose, principalmente quando ocorre uma restrição alimentar de carboidratos, que são as fontes de glicose. Isto ocorre nas dietas low carb, quando sem fornecimento adequado de glicose, o corpo realiza o desmonte de proteínas, especialmente das musculares, para o fornecimento de aminoácidos para o metabolismo energético. Isto leva à redução da massa magra, ou seja, dos músculos. Alguns aminoácidos podem ser convertidos em glicose para o metabolismo energético. A conversão de outras moléculas orgânicas em glicose é um processo chamado neoglicogênese. Alguns aminoácidos essenciais são substratos para a produção de aminoácidos naturais e de outras substâncias. É o caso do aminoácido essencial metionina, que é convertido pelo metabolismo no aminoácido natural cisteína, e do aminoácido fenilalanina, que é transformado pelo metabolismo em tirosina. Atenção! Algumas pessoas, devido a uma mutação genética, possuem uma doença metabólica, que impede a conversão e provoca o acúmulo de fenilalanina, levando à produção de substâncias tóxicas ao sistema nervoso, afetando o desenvolvimento nervoso de recém-nascidos e de adultos. Esta doença é chamada fenilcetonúria, ou PKU. Para os doentes, é recomendada uma restrição alimentar de proteínas, para diminuir o fornecimento do aminoácido fenilalanina. Infelizmente, este aminoácido é muito comum nos alimentos proteicos. Outro cuidado é evitar o consumo de alimentos com adoçante aspartame, muito utilizado em refrigerantes zero açúcares, pois este adoçante contém fenilalanina. A fenilcetonúria é identificada através do exame do pezinho, um exame obrigatório no Brasil, feito a partir da coleta de poucas gotas de sangue, das quais pode-se identificar várias doenças congênitas, entre elas a fenilcetonúria. Além de dar identidade, os radicais dos aminoácidos dão a eles importantes características químicas. Há aminoácidos que são apolares, que não têm afinidade com a água e dela se afastam e interagem entre si. Eles são hidrofóbicos. Há aminoácidos polares, que possuem afinidade com a água e, para ela, se orientam. Estes são considerados hidrofílicos. Há os carregados negativamente e positivamente, que interagem com a água e entre si, quando possuem cargas opostas formando fortes ligações iônicas. Alguns aminoácidos possuem em seus radicais o elemento enxofre. É o caso da metionina e cisteína. Entre os aminoácidos cisteína, pode ocorrer a formação de pontes de disulfeto, que são fortes ligações covalentes. As ligações iônicas e as pontes de disulfeto contribuem para estabilizar a estrutura tridimensional das proteínas, ou seja, a sua forma. Agora que já exploramos bem o que é um aminoácido, sua estrutura e características químicas, vou retornar à temática central da aula, as proteínas. Lembra, né? Elas são cadeias de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Mas o que é uma ligação peptídica? É simples. É uma ligação covalente entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina de um outro. A ligação peptídica ocorre através de uma reação de desidratação, pois, quando dois aminoácidos se ligam,
a liberação de uma molécula de água. A união de dois aminoácidos forma um dipeptídeo e libera uma molécula de água. A ligação de 3 aminoácidos forma um tripeptídeo e libera 2 moléculas de água, e assim por diante. Cadeias de aminoácidos com 3 até 50 aminoácidos são classificadas como oligopeptídeos. As com mais de 50, como polipeptídeos. As proteínas são polipeptídeos. Quando uma proteína é constituída somente por aminoácidos, ela é considerada uma proteína simples. Quando, além de aminoácidos, há outros grupos químicos, é considerada uma proteína conjugada. A hemoglobina, que possui 4 grupos M com ferro, é um exemplo de proteína conjugada. Agora, preste muita atenção. Vou explicar a estrutura das proteínas, um assunto muito cobrado nas provas. Uma proteína tem obrigatoriamente uma estrutura primária e secundária, e, às vezes, estruturas terciária e quaternária. A estrutura primária de uma proteína é a sua sequência de aminoácidos. Ela é determinada a partir do material genético. A estrutura primária é muito estável, pois é mantida por ligações relativamente fortes, as ligações peptídicas, que são ligações covalentes. Quando ocorre uma alteração no material genético, ou seja, uma mutação, a sequência de aminoácidos de uma proteína pode ser alterada. Veja esse caso. Uma mutação no gene que coordena a produção da proteína hemoglobina altera a sequência de aminoácidos dessa proteína. Neste caso, o 6º aminoácido é trocado. É isto que causa a anemia falciforme. A alteração na estrutura primária da hemoglobina nesta mutação leva a uma alteração na sua forma, alterando radicalmente a forma das hemácias, que deixam de ter a forma achatada e discoide e passam a ter um formato de foice. Isto tem consequências. Esta hemoglobina mutante transporta menos gás oxigênio no sangue. Tem maior chance de formar coágulos nos vasos sanguíneos. Porém, as hemácias alteradas são menos propensas a serem invadidas pelo protozoário que causa a malária, podendo ser considerada uma vantagem evolutiva em regiões com alta incidência da doença. Além de uma estrutura primária, toda proteína possui uma estrutura secundária. Essa estrutura diz respeito à forma da proteína. A estrutura secundária de uma proteína pode ser do tipo alfa-hélice, quando a cadeia de aminoácidos tem um aspecto em espiral, semelhante a uma mola, ou do tipo beta-preguiada, quando a cadeia de aminoácidos tem a forma do fole de uma sanfona. A estrutura secundária é determinada por ligações de hidrogênio entre o nitrogênio do grupo amina de um aminoácido e o hidrogênio do grupo carboxila de um outro aminoácido. As ligações de hidrogênio são muito instáveis, por isso a estrutura secundária é facilmente desfeita. Os principais fatores que podem alterá-la são variações de pH e temperatura. Algumas proteínas, além de uma estrutura primária e secundária, possuem uma estrutura terciária. Estas têm um aspecto globular ou enovelado, com a cadeia de aminoácidos cheia de alças. Isto ocorre pois em meio aquoso, alguns trechos com predomínio de aminoácidos hidrofílicos se dobram em direção à água, e os trechos com predomínio de aminoácidos hidrofóbicos se dobram, mas para dentro, fugindo da água, e interagindo com outros trechos hidrofóbicos. A estrutura terciária é estabilizada por ligações iônicas entre radicais de cargas elétricas opostas, por ligações covalentes do tipo pontes de disulfeto entre radicais de 2 aminoácidos cisteína e por interações entre aminoácidos hidrofóbicos. A estrutura terciária também é alterada mediante variações de temperatura e pH. Vamos ver se você entendeu. Neste esquema, está representado uma proteína em 3 dimensões. Em quais trechos estão representados a estrutura secundária alfa-hélice, a secundária beta-preguiada e uma estrutura terciária?
E daí? Conseguiu identificar? Vamos lá. Em azul, é visto trechos da cadeia proteica em forma de uma mola. Isto é a estrutura secundária alfa-hélice. Em vermelho, é visto trechos preguiados. Isto também é uma estrutura secundária, mas do tipo beta-preguiada. Em amarelo, são trechos em alças, ou seja, com uma estrutura terciária. Algumas proteínas possuem ainda uma estrutura quaternária, por serem formadas por mais de uma cadeia de aminoácidos. Na estrutura quaternária, as diferentes cadeias são mantidas unidas por ligações iônicas, interações hidrofóbicas e por pontes de disulfeto. A hemoglobina e a insulina são exemplos de proteínas com estrutura quaternária. Esta estrutura também pode ser alterada, com variações de temperatura e pH. Você entendeu, né? Variações de pH e temperatura interferem na forma das proteínas. E isto é muito importante, pois as funções de uma proteína dependem da sua forma. Uma proteína que perdeu sua forma funcional sofreu um processo chamado desnaturação. A desnaturação, às vezes, pode ser revertida, outras vezes, não, principalmente quando as variações de pH e temperatura foram muito acentuadas. Os pais sabem muito bem disto. Quando o filho tem uma febre de 38 graus, é dado um remedinho, um antitérmico, e eles ficam atentos. Mas, se a febre passar de 39 graus, dá-se um banho frio na criança e depois corre para o hospital. Se a temperatura subir mais, as proteínas da criança podem desnaturar de forma irreversível, causando sua morte. Com febre, não se brinca. Outro exemplo de desnaturação proteica é facilmente observado no cozimento de um ovo. A mudança que ocorre em um ovo após o cozimento é um exemplo de desnaturação proteica irreversível. Ufa, acho que você merece um descanso. Mas estou te esperando para a segunda parte desta aula sobre as proteínas, onde vou discutir suas principais funções. Até mais. Tchau!